Olá, amigos do Pensar Piauí. Nosso entrevistado de hoje é o sociólogo Marcos Coimbra, diretor-presidente do Instituto Vox Populi, que já esteve aqui no Pensar Piauí e hoje dá novamente a graça de estar aqui com a gente conversando sobre o processo eleitoral deste ano. Como vai, Marcos? Tudo bem? Tudo em paz? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você outra vez, Oscar. Você tem ultimamente proferido frases bem fortes. Uma das mais recentes é: Bolsonaro já morreu como candidato. Estamos praticamente no mês de julho, terminando junho, entrando no 7º mês do ano, e a eleição é no início do 10º mês. Estamos às vésperas da eleição. Como é que o diretor-presidente do Instituto Vox Populi, o sociólogo Marcos Coimbra, vê esse momento de agora no Brasil e o processo eleitoral? Vejo, em função do que eu percebo de pesquisa feita desde quando Lula voltou ao par, que foi em março do ano passado, todo mundo se lembra, o Supremo devolveu a ele os direitos políticos e ele, então, passou a fazer parte das listas dos institutos de pesquisa. Concomitantemente, voltamos a fazer a chamada pesquisa presencial, isto é, em que o entrevistador e o entrevistado interagem pessoalmente, olho no olho, cara a cara, diferente de pesquisa por telefone ou por internet, onde o público é mais limitado e, em geral, de classe média, pessoas mais interessadas, que têm disponibilidade para dar entrevista mais longa pelo telefone. Quando Lula voltou ao par e voltamos a fazer pesquisa ouvindo, vamos dizer assim, todo mundo, pessoas mais pobres, pessoas mais humildes, pessoas que moram no interior, os vimos logo de imediato que Lula recuperava o tamanho que ele historicamente sempre teve. Alguma coisa entre 40% e 45%, tendendo no voto, vamos dizer assim, válido, a 50% ou mais. Então, desde a primeira pesquisa que foi feita no início ainda do ano passado, Lula já era muito favorito, porque ele retomava o tamanho dele e o Bolsonaro sempre foi um candidato muito mais limitado, na casa de 30, 25, nunca passou disso em pesquisa presencial, depois que Lula voltou ao par. E desde o ano passado para cá, é isso que as pesquisas têm mostrado. Todas as pesquisas, não é uma ou duas ou três, são simplesmente todas. Nós já estamos falando a esta altura, considerando apenas as pesquisas nacionais, em cerca de 150 pesquisas feitas ao longo desses 15 meses. E é isso que elas todas mostram, que Bolsonaro tem um tamanho muito menor do que Lula, e Lula tende a ter, desde o início, não só uma vantagem expressiva em relação ao Bolsonaro, mas uma intenção de voto que parece ser suficiente, até mesmo para decidir a eleição no primeiro turno. Então, eu tenho essa opinião de que Bolsonaro, fundamentalmente, não é competitivo com Lula. Aliás, eu insisto, ele não era competitivo já em 2018, quando ele ainda não era responsável por um governo calamitoso, que deu errado em todas as áreas. Não existe uma única área de atuação de governo que você possa dizer que o Brasil melhorou nesses 3 anos e meio que esse cidadão está no Palácio Planalto. Melhorou em quê? A economia melhorou? Saúde melhorou, educação, habitação, meio ambiente, cultura, ciência, tecnologia, energia, nada. Tudo piorou. E não dá mais para dizer, não, piorou porque a Dilma, lá em 2014, tomou decisões irresponsáveis. Não, a responsabilidade pelos problemas que o Brasil tem hoje são
90%, responsabilidade desse presidente, com pequena motivação para trabalhar, sem conhecimento das questões de governo, e um sujeito mal intencionado. Não é uma pessoa de bem, não é uma pessoa do bem. E é por isso que ele tem um tamanho limitado. Lula é grande, ele é pequeno. Um está disputando com o outro. Quando lá no ano passado as pesquisas mostravam isso, havia quem dissesse: não, mas quando chegarmos perto da eleição, nós vamos ver um outro cenário. Quando o governo começar a fazer acontecer, quando acabar o medo maior com a pandemia, quando o auxílio emergencial, auxílio isso, auxílio aquilo, que eles ficam inventando um atrás do outro, quando isso tudo acontecer, Bolsonaro se tornará competitivo. Nós já estamos a menos de 3 meses da eleição. Bom, não, porque hoje é dia 29, mas na segunda-feira já estaremos a menos de 3 meses da eleição. 2 meses e tantos dias. Alguém imagina que alguém consegue... diga. Você falou aí em probabilidade do Lula levar no primeiro turno. Aí, você é sociólogo, você é diretor de um instituto de estatística, de pesquisa, né, Então, eu pergunto, qual a probabilidade aí de 1 a 10 do Lula levar no primeiro turno? Diante dos números que você tem visto, das análises que você tem feito, das pesquisas e do sentimento do sociólogo aí com relação ao que passa pela cabeça do brasileiro. De 0 a 10, qual a probabilidade de Lula levar no primeiro turno? Bom, eu vou te dar a minha resposta e vou te dar a resposta de um dos melhores sociólogos de política, de eleição no Brasil, que é carioca, e que fez um cálculo muito bem feito, muito sofisticado, e mostrou que tem mais de 70% de chance do Lula ganhar no primeiro turno. É difícil dizer 70, 80, 85. O que esse número de mais de 70% sugere é de que a chance é grande. E eu acrescentaria a isso a ideia de que é muito grande. Não só porque ele já tem hoje, Lula, já tem hoje, uma intenção de voto suficiente para levar no primeiro turno, acima da margem de erro. Todas as pesquisas feitas ao longo do mês de junho, todas foram mostrando isso. É importante que todo mundo se lembre que nós não estamos falando da pesquisa A ou B ou C, nós estamos falando de uma massa de pesquisa. E quando a gente fala de uma massa de pesquisa, nós estamos falando de centenas de milhares de entrevistas. Uma pesquisa nacional tem, toma lá da cá, 2.000, 2.500, 3.000 entrevistas. Se nós estamos falando de 100, nós estamos falando de 200.000 entrevistas. É isso que nós temos hoje para calçar, para sustentar a avaliação que os profissionais de estatística, de ciência política, de sociologia estão fazendo. A chance de Lula ganhar no primeiro turno é muito grande. Aritmeticamente, calculada na ponta do lápis, acima de 70%. Muito bem. Aí o que faz Muito bem. Aí o que faz um candidato que tem essa dianteira nas pesquisas de opinião? Eu sei que o Marcos Coimbra tem uma certa relação com o Lula, não são inimigos. Aí eu te pergunto, você tem conversado com o Lula e tem dito a ele o quê? E se você não tem conversado com o Lula e viesse a conversar, você diria para ele o quê, diante dessa análise que você acabou de fazer? Bom, eu me relaciono há muito tempo com o presidente Lula, tenho uma relação muito boa com ele, agradeço pela confiança que ele tem no meu trabalho, e ele conhece os resultados das pesquisas, ele
está vendo e recebe avaliações de diversos profissionais da área. É óbvio que ele sabe que ele está num momento muito especial da vida política dele, depois do que aconteceu, depois de ter ficado preso 580 dias, que não é exatamente 24 horas, né? Foi levado para a delegacia, saiu no dia seguinte, não, ele ficou 1 ano e meio preso sem poder falar durante uma boa parte desse tempo, proibido de ter contato familiar, enfim, não precisa lembrar disso. E sabe que hoje ele está muito perto, mas muito perto, de voltar à presidência da República. E voltar de um modo consagrador, Oscar, porque ele, hoje, as pessoas acham, falando baseado em resultado de pesquisa, que ele voltará e fará um governo melhor do que os que ele fez antes. E esses governos que ele fez antes são muito bem avaliados pelas pessoas que se lembram, pelo que ouviram falar, os que não viveram esse período. Então, ele tem uma possibilidade de retomar a carreira política dele na presidência da República, de onde ele foi, vamos dizer assim, a porta foi fechada a ele, numa série de ações completamente irregulares do ponto de vista democrático. Então, é muito bom para ele estar, neste momento, olhando para o que está acontecendo. Ele, cada vez que ele viaja para compromisso... Mas eu pergunto assim, do ponto de vista, de ser candidato e estar numa posição, digamos assim, privilegiada do ponto de vista do interesse popular, como o candidato deve se comportar, né? Em termos de discurso, de resposta ao adversário, em termos de proposições de governo, alianças que ainda precisem ser feitas, ou no campo político, ou no campo social, com esses números que nós temos hoje. Como você acha que Lula deve se comportar aí esses 2 meses e pouco que faltam aí para a eleição? Eu acho que ele, basicamente, tem que continuar a fazer o que ele está fazendo, que está, obviamente, dando certo. Se ele estivesse fazendo errado, e tem muita gente que é engraçado, que você olha, de vez em quando, a imprensa paulista, especialmente, aparece lá alguém, não, porque Lula errou nisso, aí vira a página, aparece outro comentário, Lula errou naquilo. Como você pode dizer que está errando um político que há 1 ano e meio sustenta uma vantagem que é perto do dobro do que tem o atual presidente da República? Pior que seja o Bolsonaro, ele é o presidente. E só isso já conduz uma certa parte da população a ficar assim, achando que é ele mesmo que tem que ser. Então, ele está fazendo certo. Eu acho que essa movimentação que ele fez em direção ao centro, do espectro político, que se aproximou do Alckmin, tem hoje um companheiro de chapa de excelente qualidade política e pessoal. É só comparar esse generalzinho de segunda que o Bolsonaro está levando para ser o vice dele. Ele está somando, sei lá o quê, a mesma coisa. Que vantagem que pode haver para um cara como Bolsonaro, que finge que é militar, porque ele já passou há muito tempo. Aliás, foi tocado para fora do Exército. E ele agora se aproxima de um general como se isso fosse acrescentar alguma coisa para ele. Zero. Lula, ao contrário, procurou alguém que acrescenta na imagem. Não necessariamente soma voto aqui ou ali, mas acrescenta. Você disse há pouco que o Lula está fazendo certo, mas alguns setores costumam criticá-lo, e aí falou especialmente da imprensa paulista. Mas, se não me falha a memória, em abril, Lula fez uma referência à questão das mulheres e à questão do aborto. E aí a imprensa paulista falou, né? Mas muita gente da esquerda também disse: Lula não deveria tocar nisso, Lula deveria ficar calado e tal. Bom, e Bolsonaro
penso eu, não vai deixar essa pauta da moralidade no baú, escondida. Ele vai puxar, em algum momento da campanha, vai puxar de maneira forte. Você acha que essa pauta, questão de família, de aborto, casamento homossexual, você acha que isso pode implicar em pontos negativos para o Lula se ele começar a assumir posições mais firmes, que são posições tradicionais da esquerda, ou você acha que essa pauta não interfere muito? Em 2018, digamos assim, ela interferiu. Teve mamadeira de piroca, teve um monte de situações que interferiram naquele momento. Como é que você vê essa questão agora? Vejo a resposta é semelhante a essa que eu acabei de te dar a respeito da coisa política. Lula é um homem de 74 anos de idade, não nasceu ontem. Ele tem uma vida inteira exposta porque ele começou muito cedo a ter uma atividade pública. Ele já foi candidato a deputado por São Paulo no início dos anos 80. Então, ele já está há muitos anos na estrada. Ninguém vai se surpreender com Lula a essa altura da vida. E as pessoas conhecem Lula, sabem a história de como que é a vida familiar dele, sabem como é que ele se relaciona com as 3 esposas que teve ao longo da vida, sabem como ele se relaciona com seus filhos, com seus netos. Então, imaginar que é totalmente diferente do caso do Haddad. O Haddad, em 2018, era uma pessoa que o eleitorado simplesmente não conhecia, em que podia colar, se você fizesse com muita ênfase uma opção de calúnias contra ele, como fizeram, podia afetar, e afetou a imagem do Fernando Haddad. Mas Lula, sinceramente, a esta altura da vida, já é um senhor de idade com uma vida pública exposta. As pessoas sabem que ele não é aquilo que os bolsonaristas vão dizer que ele é, sei lá, o que ele é, drogado, que ele é pedófilo, que ele é. O que vão inventar contra ele? O que a vida dele, de 70 e poucos anos, que todo mundo conhece, o que vão dizer dele agora? Vai tirar o que da cartola? Vai tirar o que da manga? Não tem nada para falar de Lula. Sinceramente, eu não tenho medo nenhum do tipo de baixaria típica desse pessoal. Então, deixa ele falar. No fundo, é mais aquilo que o velho Duda Mendonça, grande formulador das primeiras campanhas eleitorais do próprio Lula, falava, esse tipo de coisa acaba voltando contra quem inventa. Claro que é diferente. Haddad é uma coisa, Lula é outra. Agora, os bolsonaristas não vão enfrentar o Haddad. Agora eles estão enfrentando o Lula. E o buraco é muito mais embaixo. Muito bem. Já que falamos de Haddad, eu queria agora mudar um pouquinho o teor da conversa aqui, não da eleição nacional, para a eleição estadual. 3 estados. Depois nós vamos falar do Piauí, mas 3 estados: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Como é que o Marcos vê a situação eleitoral desses 3 que são os maiores colégios do Brasil? Bom, do ponto de vista da eleição presidencial, todas as pesquisas... Não, do ponto de vista... Não, estou perguntando do ponto de vista estadual. Haddad e os adversários lá em São Paulo. Eu só estava começando com a menção à eleição presidencial para te dizer que os resultados da eleição presidencial em São Paulo mostram algo que desde 2002 não acontece no Estado, que é a chance muito grande de um candidato do PT ganhar a eleição presidencial no Estado. Em 2002, o Lula ganhou, mas em 2006 ele perdeu. A Dilma perdeu em 10, perdeu em 14 e o Haddad perdeu em 18. Então, tem
desde 2002, nós já estamos há 20 anos que o PT não vence a eleição presidencial em São Paulo. Pois bem, este ano a chance é muito grande de Lula sair com uma votação histórica no estado de São Paulo. E é claro que isso beneficia a candidatura a governador do PT. E o Haddad lidera com folga as eleições para o governo do estado em todos os cenários, mesmo no cenário com o Márcio França, que era o candidato mais competitivo contra ele. Esse candidato do Bolsonaro, que muita gente achava que ia ser uma surpresa eleitoral, cresceu rapidamente até chegar em 14, 15, 16 pontos e depois parou, porque esse aqui é o tamanho do bolsonarismo residual, ideológico que existe em São Paulo. E esse eleitorado mais conservador paulista se divide entre o Tarcísio e o candidato que foi vice do João Dória e que era o vice-governador e que agora assumiu o governo do Estado, o Rodrigo Garcia. Então, o eleitorado de centro-direita se dividiu entre a radicalidade da direita bolsonarista e a social-democracia, vamos chamar assim, conservadora do PSDB paulista. Então, hoje a esquerda em São Paulo está indo com um candidato só, que é o Haddad, e a direita está dividida entre um extremo e o centro e a centro-direita. Nesse cenário, hoje, Haddad é franco favorito a ganhar a eleição. Então, é isso. Lula com uma chance de uma vitória histórica e Haddad possivelmente, muito provavelmente, ganhando a eleição no Estado e fazendo uma coisa que nunca houve, que é presidente e governador de São Paulo administrando juntos o primeiro orçamento, que é o da União, e o segundo maior orçamento, que é o do Estado de São Paulo, juntos, com a mesma filosofia, com a mesma orientação. Então, é uma novidade na política brasileira que nós não sabemos ainda como vai funcionar, mas é claro que o PT olha com muita satisfação essa possibilidade. Minas Gerais, Rio de Janeiro. O Rio é o estado que, você sabe, é o estado que mais sofreu nos últimos anos com o desgaste da vida política. Chegou um momento em que os 5 últimos governadores do estado estavam todos enrolados na justiça. Garotinho, Rosinha, Sérgio Cabral, Pezão e o Witzel. Todos enrolados, uns presos, outros respondendo processo, outros inelegíveis. E é claro que isso se reflete na vida política fluminense de uma forma muito negativa. O eleitorado do Estado não sabe mais em quem confiar, se é que pode confiar em alguém. E quando você faz pesquisa no Rio de Janeiro, o que mais chama atenção é o volume de respostas ninguém. Em quem que você quer votar para governador? Ninguém. Quem que você quer votar para senador? Ninguém. Quem que você quer votar para presidente? Ninguém. Porque também houve muita frustração no Rio com o Bolsonaro. Não vamos nos esquecer que o Bolsonaro teve uma vitória expressiva no Rio de Janeiro em 2018 e virou isso que a gente está vendo, que obviamente o Rio de Janeiro não foi não viveu de maneira diferente do resto do Brasil a situação desses 3 anos e meio agora. Então, é um estado em que, a rigor, tudo pode acontecer. Em 2018, nós vimos isso, como que, de repente, um cidadão inteiramente desconhecido, na antivéspera da eleição, assume o primeiro lugar e ganha a eleição, aquele Witzel que no dia seguinte já estava dizendo que ia ser presidente da República e 3 meses depois já estava começando a ser objeto de investigação por ladroagem. Então, o Rio é um caso que exige, e o presidente Lula tem essa consciência, o Rio vai ter que ser tratado com muito carinho,
para que o eleitorado, que a população do Estado, volte a ter esperança, volte a ter confiança nas instituições. De qualquer maneira, o que está acontecendo no Rio, o PT não tem candidato, totalmente diferente do caso de São Paulo. Lula e Bolsonaro estão perto um do outro, Lula sempre com uma vantagem, mas não é muito grande na eleição presidencial. E o PT fez uma coligação com o PSB dentro do acordo nacional e hoje o candidato que o PT apoia é um político que tem muito respeito na classe média, tanto no Rio de Janeiro quanto no interior do Estado, mas que tem uma penetração popular pequena. O Cláudio Castro, que é o vice do Witzel, que assumiu a eleição, assumiu o governo quando o Witzel foi empichado, ao contrário, tem uma presença maior no eleitorado popular e muito baixa aceitação na classe média, especialmente carioca. É difícil o prognóstico. Eu acho que pode dar qualquer coisa. Não nos esqueçamos que em 2018 terminou ganhando um cidadão que estava com 5% faltando uma semana. O que significa? Que quem está, por exemplo, em terceiro lugar, que é o candidato do PDT no Rio, que foi prefeito de Niterói, um bom político, vinculado ao PT no início da carreira, é possível que qualquer coisa aconteça no Rio. Eu imagino que a eleição presidencial Lula vai ganhar, não vai ser uma vantagem expressiva, mas vai ganhar no Rio, e na eleição, seja para o governo do Estado, seja para o Senado, tudo pode acontecer. Vou dar um exemplo. Quem está na frente nas pesquisas para o Senado é o Romário, que se elegeu porque era jogador de futebol, passou 8 anos no Senado, não fez, arregou nada. Então, mas tem chance de reeleição. Por quê? Porque as pessoas não conhecem ninguém, não gostam de ninguém, não confiam em ninguém. O Romário, eu gostei muito dele quando ele jogou no Vasco, quando jogou no Flamengo. Então, pronto. É isso que nós temos no Rio. Um cenário, um estado em que ninguém acredita em ninguém. E Minas Gerais, vai continuar com o Novo? O Novo que se revelou absolutamente não tem nada de novo. Tem uma certa semelhança com o negócio do Rio de Janeiro, cara, porque, afinal de contas, quando, em 2018, o Fernando Pimentel e Só o... um minutinho, Coimbra. Dizem que o resultado de Minas é o resultado do Brasil, né? Quem ganha para presidente em Minas acaba ganhando no restante do Brasil. Minas é, então, uma célula maior das pesquisas eleitorais? Faço essa pergunta junto com essa outra que eu já tinha feito aí, de como é que vai se dar o quadro eleitoral em Minas a partir de agora. Não, assim, Minas é um estado grande, é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, e tem uma parte de Minas Gerais que faz até parte da área, é parte da Sudene. Então, se reconhece como próximo do Nordeste do Brasil, da Bahia, de outros estados, especialmente da Bahia, porque do outro lado da divisa do estado já é Bahia. Então, e na parte sul do estado, é praticamente a mesma coisa. Você está no interior de São Paulo, você está no interior, nessa parte do interior de Minas. E quando você está no Triângulo Mineiro, você está muito perto de como as pessoas vivem no Centro-Oeste, no Mato Grosso do Sul, em Goiás. Então, tem um pouco essa mistura de regiões nacional. É por isso que tende a acontecer isso que você falou. Hoje, Lula ganharia a eleição nacional no primeiro turno se dependesse de Minas Gerais, com folga. Lula, em Minas, tem uma vantagem muito significativa em relação ao Bolsonaro. Se essa hipótese se confirmar outra vez, não só Lula ganha a eleição, mas ganha no primeiro turno, porque esse é que é o resultado hoje da eleição presidencial no Estado. Para o governo, nós
temos em Minas Gerais um governador que não tinha disputa, porque, de um lado, o PSDB explodiu com a desmoralização do Aécio, das pilantragens de dinheiro para cá, dinheiro para lá, mata-primo, mala de dinheiro. É assim que terminou a história do PSDB em Minas. Muito mal. E a história da administração petista em Minas Gerais, do governo passado, que terminou em 2018, não foi uma boa história. Muitas acusações, uma marcação implacável contra o Pimentel, especialmente depois do impeachment da Dilma. Então, quando chegou a eleição de 2018, o Pimentel estava muito mal. Então, a esquerda estava mal, o PSDB estava mal, e foi nesse vazio que surgiu a figura desse senhor Romeu Zema, que disputa a eleição. Disputava mais ou menos sozinho, porque o PT não tinha candidato e o PSDB desapareceu para todos os efeitos práticos. Agora, existe um outro cenário, que é um candidato que não é nem do PT, nem do PSDB, que foi o prefeito de Belo Horizonte, presidente do principal time de futebol do estado, que é principal, não, junto com o Cruzeiro. O Atlético Mineiro tem uma grande torcida em Minas, e o Alexandre Calil, que foi presidente do Atlético, depois prefeito de Belo Horizonte, se lançou candidato ao governo do estado com o apoio do Lula. Se você faz a pesquisa dizendo assim, Romeu Zema contra Calil, dá 40-20 para o Zema, porque o Calil é praticamente desconhecido fora de Belo Horizonte. Aí, quando você diz assim, o Calil que tem o apoio do Lula contra o Zema, aí já dá 35-30. Então, é uma eleição que se tornou competitiva para o governo do Estado depois que se formalizou a aproximação entre o Calil e Lula. Lula hoje elege governador do Estado em praticamente todo o Brasil, nos lugares em que não tem uma candidatura muito forte. Eu não estou falando para Bahia. Bahia, o ACM Neto é franco favorito. Não vamos esquecer que ele vem de uma família política que governou a Bahia durante muitos anos e foi muito bem avaliado. Hoje, quais são os números que você tem da Bahia? Como é que está o desempenho do candidato PT lá? Ainda não dá para falar, porque todos esses candidatos que dependem de Lula, o que você tem é, assim, se fulano tiver o apoio de Lula. Mas isso não é um bom termômetro, porque a vida real é diferente de você estar numa situação de entrevista, o pesquisador fala uma coisa e você aceita. Outra coisa é o eleitor, a eleitora, se convencerem de que realmente essa hipótese, esse candidato, é mesmo o candidato do Lula. Eu não sei o que vai acontecer na Bahia. Eu, sinceramente, acho que no governo do Estado tem uma grande chance de uma volta do carlismo rejuvenescido na figura do neto do ACM, depois de 16 anos de governo do PT. Não é pouca coisa você ficar 16 anos governando um Estado. Verdade. Bom, e Piauí? Que informações Marcos Coimbra pode nos dar sobre a eleição daqui? Aqui nós temos Silvio Mendes, que já foi prefeito da cidade de Teresina, foi secretário de saúde, foi. É um nome muito forte na capital. E temos, além de outros candidatos, evidente, eu estou falando dos dois principais, temos também Rafael Fonteles, que é um jovem lançado pelo Partido dos Trabalhadores, aí com apoio do ex-governador Wellington Dias e da governadora Regina Souza. O que vai acontecer aqui no Piauí? Quem ganha, Marcos Coimbra? Rafael Fonteles ou Silvio Mendes? Bom, você sabe que Lula, no Piauí,
arrisca fazer assim, o recorde nacional de votação. Provavelmente, ele sairá do Piauí com a maior votação em termos estaduais de todos os 27 estados. Então, é claro que uma candidatura ligada a um candidato a presidente, que é quase que uma unanimidade, porque nas pesquisas que eu conheço, feitas no Piauí, Lula nunca faz menos de 60%, frequentemente chegando perto de 70%. E Bolsonaro mal faz 10, 12, 15%. Então, um candidato que não que se apresente como ligado a Lula, um candidato que seja, de fato, ligado a Lula, tem uma chance muito grande de ganhar a eleição. Quando você faz as pesquisas no Piauí, informando ao entrevistado que o Rafael Fonteles é apoiado pelo Lula e pelo Wellington, ele assume o primeiro lugar. É isso que vai acontecer na urna, é isso que vai acontecer quando a campanha começar. Óbvio que nós não podemos dizer isso com segurança, mas tem uma grande chance da dobradinha. Wellington, que lidera com grande folga as eleições para o Senado, o Wellington mais Lula provavelmente levarão o Rafael Fonteles, que tem uma matéria-prima muito boa, uma história, né, um jovem economista técnico, capaz de aprofundar as mudanças que foram feitas nos últimos anos no Estado. Eu acho que é uma eleição em que você vai ter uma contraposição de juventude versus experiência, sendo que essa juventude vai estar calçada em duas figuras muito queridas no Estado, que são Lula e o Wellington. Eu acho que tem uma grande chance do Rafael ganhar essa eleição. É o máximo que eu posso dizer. Não sei dizer se é 70, se é 80, mas eu sei que eu posso, olhando pesquisa, dizer que é uma eleição em que ele é muito competitivo. Pois muito bem, eu agradeço vou me permitir dizer isso, amigo Marcos Coimbra, por essa entrevista, por essas informações tão valiosas sobre a eleição presidencial, estadual, sobre a eleição local aqui, onde ele acaba de destacar a figura do Rafael, e eu fico muito agradecido. Ok, meu querido Marcos Coimbra? Obrigado pela entrevista. Obrigado, foi um grande prazer, Oscar. Vamos torcer para que tudo dê certo no Brasil e no Piauí. Estamos nessa torcida. Um grande abraço, muito obrigado. Abraço, obrigado.